Porque o evangelismo hoje está meio que esquecido. Entendi. Por quê? Porque existe um mercado dentro da música hoje, cara. E o evangelismo, às vezes, não dá o dinheiro que o mercado precisa. Sim. Mas a música que vende para quem está dentro da igreja, vende. Sim. A nossa ferramenta mesmo aqui. A gente está aqui na internet, dependendo da música que a gente sussurrar aqui, dependendo da música, cai a live. Exatamente. Então eu fico triste. Aí, ó, eu digo juízo e você diz final, o pastor Júnior falou. Olha, ó, assim. tem que trazer ele aqui, ó. Legal. Assim. Então, o que eu fico triste às vezes, pastor? Porque o evangelismo não pode morrer. O evangelismo do crente, daquela pessoa que realmente sabe o que ele veio fazer aqui na Terra, é individual, tem que ser feito sempre. Mas as bandas, eu estou falando agora de banda, de cantores que fazem o realmente, sem pensar só no money. Nós estamos vivendo dias difíceis que eu falo, Deus, o que está acontecendo, Deus? Qual que é a pegada? O Senhor está deixando tudo bem, o Senhor está dando corda, mas eu, como ser humano, como uma pessoa que veio lá dos anos 70 da igreja, 79 eu já estava dentro da igreja. Então eu peguei, desde os anos 80, eu peguei o que vem acontecendo na música, né? Tive a oportunidade de tocar com cantores lá dos anos 70, dos anos 80, 90. Vencedores, tudo isso aí. O próprio Ademar de Campos, que foi uma grande revolução na música também. Sim. Mas a Renascer foi uma revolução mesmo dos anos... começo dos anos 90. Então, assim, o que me deixa triste é saber que muitas pessoas hoje elas não querem ter uma banda para simplesmente fazer evangelismo e trazer vidas para Cristo. Não é o ministério deles, de verdade. Pode até ter nome de ministério, mas não é o ministério. Hoje é views, é visualização, é Spotify. A gravadora, ela não te olha assim, Betinho, olha assim, eu vou te contratar na minha gravadora porque eu fiquei sabendo que você é um cara que vai no monte, que você ora, que você é um cara de Deus, você tem compromisso, você não traz sua esposa. Isso é o que menos importa hoje para a gravadora. Nossa, que triste. Eles não querem saber se você é um cara que tem o pastor, que você vai na igreja. Não importa. Desde que a sua música seja boa e venda muito. Sim. Isso me deixa muito preocupado, cara. Existe o show business, eu conheço muito bem o show business dentro do gospel e fora do gospel. E eu entendo que precisa existir o dinheiro. E a gente brigou muito por isso lá nos anos 90. Pra gente ter um espaço. Porque a gente não tinha esse reconhecimento nos anos 90. Sim. Foi uma briga. Sim. Hoje mesmo falei com o Brother Simeon, hoje ele embarcou cedo. Brother Simeon, meu Deus. Ele embarcou hoje, ele tá chegando na Mongólia. Ele chegou e já deu um uhul aqui pra mim, que eu agradeci que ele viu o de ontem, vai ver o de hoje. Legal. Caraca, o Brother Simeão assistindo o meu podcast. Ele vai assistir, com certeza ele vai assistir, porque ele falou pra mim que tá assistindo. Então, assim, o Brother Simeon, até um link aqui pra quem não assistiu. Quem não assistiu Jesus Revolution, você assistiu? Sim. Pra quem não assistiu, o que aconteceu... Pra quem não sabe, é com o Jonathan Hume, né? Que é o que faz o Jesus do The Chosen, né? O que aconteceu naquele que é real, aconteceu no Brasil nos anos 90. Sim. Porque o Simeon era um loucão, um cara louco, Sim. LSD, maconha, o cara era viciado, morava na rua mesmo. E ele veio pra cá, pro Brasil, porque ele tava em Amsterdã. Loucão, aquela vida totalmente hippie. Uma vida Amsterdã de ser. E ele veio morar dentro da casa do apóstolo. Olha que loucura, cara. O apóstolo e a bispa Sônia, o que eles fizeram? Colocaram 5 drogados dentro da casa deles pra morar com os filhos deles. Foi o que aconteceu no filme. Eu não quero falar muito sobre o filme, mas procure. Mas assiste lá, Jesus Revolution. É muito bom esse filme. Então, assim, isso aconteceu nos anos 90. E foi de verdade, porque eu tava lá e eu vi. Só que o negócio foi fazendo uma mutação no sentido que as bandas foram criando corpo, foram criando, vamos falar assim, fãs ou seguidores, de certo modo, que virou um mercado tão grande que hoje o cara, ele... Pra ir na tua igreja, é o seguinte... Quantas pessoas tem na tua igreja? Uau, já me perguntaram isso. Quantas pessoas? Tem 100 pessoas. Olha, não comporta mais o meu trabalho. E eu imagino Jesus olhando lá de cima assim e falando, como é que é? Não. E não para por aí. Você me deposita 25 mil antes e 25 mil depois, e as toalhinhas brancas, não sei o quê. Eu, assim, de verdade, pastor, eu tô há 30 anos só com o Juiz Final, tem mais Soraya, tem toda essa galera que eu fiz. Eu olho para tudo isso que a gente já viveu pro passado e olho assim e eu falo assim, não é possível que a gente chegou nisso, mas Deus está permitindo, então quem sou eu para falar alguma coisa? Sim. Mas me entristece, por quê? Porque a gente ainda tem o coração
né, nas coisas Na de obra. Deus. É muito bom o dinheiro. O dinheiro, assim, ele ajuda. Como é que montaríamos um podcast aqui? Não. Como é que vocês, né, conseguiriam pagar o podcast? Ter uma estrutura, pagar Na um bom verdade, eu músico? não consigo pagar. Olha aí, Só ó. pra avisar você que tá na internet aí. Olha aí, ó. A risada do Matheus que você ouviu no fundo aí, entrega. E ajuda a gente, por favor. É. Então, assim, precisa de dinheiro. Lógico. Como é que se monta uma igreja com equipamento bom? O pastor Júnior mesmo lá, como é que ele montou? Ele gastou muito dinheiro. E falar em pastor Júnior, o pastor Paulo Júnior falou alguma coisa parecida com esses dias, né? A gente tá se esforçando pra fazer culto bom pra crente ruim até hoje. Então, assim, você gasta, você coloca lá um horrível. telão que custa 100, 200 mil Nossa, reais. É verdade. Então, assim, a gente precisa do dinheiro, sim. Sim. Só que o que acontece? Falando de música, não de pastores, tô falando de músicos, né? Sim. Eu acho que o músico precisa, assim, também ter a sua renda, precisa, Lógico, né? A Bíblia óbvio, fala óbvio, sobre isso. sim. Só que eu acho que chegou num nível também que hoje, às vezes, o músico que tá tocando com os grandes nomes, nem crente o cara não é. Aí complicou. Ou é, mas não tem nenhum pastor. Não tem alguém sobre a vida dele ali ministrando a vida Ele dele. talvez de frequentar, mas não de ser instruído a caminhar junto, talvez, alguma coisa assim. Então essas coisas entristecem, assim. Eu sei que é um papo pesado, você que tá me escutando. É nada. Mas só que é importante que você esteja... Talvez que você vá dormir hoje e fique pensando, falando, caramba, que paulada é essa que vai te estar falando? Gente, talvez você tá cantando músicas lá, uma música, não vou cantar aqui, né? Uma música lá que você tá falando, que linda! Enquanto você tá cantando isso, o cara que fez essa música aí tá totalmente fora da igreja hoje. Sim. Aí você fala assim, poxa, mas o Cristo que a gente prega, que a gente aprendeu, é um Cristo que você pode se arrepender e você pode voltar para a casa do Pai e ele vai te aceitar. Sim. Só que existem sequelas que ficam no meio do caminho. Você acha que a igreja hoje tem dificuldade de visualizar a síndrome da mula de Balaão nas pessoas? Porque assim, a pessoa vê anjo, ela é usada. A mula de Balaão. Sim. Ela vê anjo, ela fala, ela entrega a profecia e tal, mas 15 minutos depois ela é mula, de novo. Sim. Então, às vezes a igreja tem dificuldade, você acha que a igreja está com dificuldade de ver isso, porque daí, mas pô, esse cara escreve tão bem, ou toca tão bem, ou canta tão bonito, e aí, tipo, põe ele lá. Aí acaba o culto, 15 minutos depois o cara é a vida torta de antes, do mesmo jeito, porque ele é só uma mula. Sim. Deus usa, talvez pela misericórdia de quem está sentado no banco, na cadeira, no culto. Mas aquele cara, talvez, ele é um instrumento da misericórdia de Deus, mas não passa por ele, mas não chega nele. Sim. Eu acredito assim, na verdade tem uma grande culpa também de alguns, vamos falar assim, de alguns grandes pastores de big churches que fomentaram e falaram, vai deixando, vai passando pano. Ele vai se converter. Isso, e assim, eu acho que você não pode promover, isso eu aprendi inclusive com o pastor Júnior mesmo. Você não pode promover ninguém antes da hora. Se você promove, você pode estar levando o cara pro buraco mais rápido ainda. Sim. Porque se você promove muito rápido, o cara não está preparado para algumas coisas, né? Então, assim como você não coloca qualquer um no altar para pregar da tua igreja, você também não pode colocar qualquer música para tocar no teu celular ou no teu fone. Entendi. E as pessoas estão escutando, às vezes, músicas que ela fala de Jesus, ela fala de coisas da Bíblia, mas, às vezes, as pessoas que fizeram aquela música ou que estão tocando aquela música, na verdade, estão bem distantes. Eu não vou falar nomes, mas todo mundo aí sabe de vários nomes que vão e voltam toda hora. Eles vão, eles voltam, eles saem da igreja, aí eles caem, eles erram. Betinho, mas todo mundo erra, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, mas tem uma galera... Não é nem sobre isso que a gente está falando. Mas tem uma galera que é muito recorrente, pastor. Entendi. Tipo assim, o cara, ele erra hoje, mas amanhã ele pede perdão hoje, mas amanhã ele erra de novo na mesma coisa, aí depois na mesma coisa. Sim. Então, assim, tem uma questão de caráter também. É uma inversão, assim, a pessoa caiu. O que é o esporádico? É ele cair ou é o ficar de pé? Porque se o esporádico é ficar de pé, sinal que ele é uma pessoa caída que de vez em quando fica de pé. Agora não, de vez em quando ele acontece. Estamos sujeitos, tá? E aí cai. É uma pessoa de pé que caiu. Tá. E a gente tem dificuldade de a dificuldade, na verdade, é que a gente precisa parar às vezes para a dificuldade da igreja, né? A gente precisa ter esse olhar de Cristo, de cuidar, de perdoar, de limpar as feridas, tal. Eu sei desse cuidado. Mas ao mesmo tempo, se o cara começa a ser recorrente, começa a ser vergonhice. Né? Entendi. E aí você vai ficar alimentando uma coisa, é uma questão de caráter já. Entendi. A gente mistura o caráter da pessoa, do ser humano, do individualismo com o caráter de Cristo.
Então, às vezes, o cara nem conhece o caráter de Cristo e anda no caráter dele que é ruim. E ele está dentro da igreja, sim, também. Como ele está dentro de outras religiões, Sim. né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente fala, né? Porque dependendo do que você fala, daqui a pouco você recebe um processo lá também de outras religiões, porque você fala, né? Sim. Então, assim, existe gente boa lá, existe gente boa aqui, mas existe gente ruim lá e gente ruim aqui. Sim. Assim como na política, assim como em todos os lugares. Sim, sim. Né? Onde tem gente, dá ruim, né? Tem exatamente. problema. Só que assim, e a igreja, eu falei sobre isso ontem. A gente às vezes não está preparado, né? Chega um viciadão, um drag queen, um cara dentro da igreja. Você vai tratar ele mal? Mas é ele que Deus quer curar. É ele que Deus Sim. quer salvar. E aí Sim. a gente, não, aqui você não pode entrar, porque aqui só tem santo. Será? Não, é bom até que não tenha. Né? É bom até que tem pessoas caminhando para a santidade, amém, glória a Deus, aleluia. Mas esse tipo de exemplo que você está dando, muitas pessoas ainda têm dificuldade de lidar. Isso é nítido. Então, assim, existe esses dois, é muito tênue entre essa questão do caráter da pessoa, porque tem gente que tem um caráter muito duvidoso mesmo. O cara se converteu tudo, mas ele ainda, se ele tiver oportunidade, Entendi. Né? Ele ainda está fazendo e isso é perigoso, porque você acaba promovendo ele dentro da igreja, o pastor com toda boa vontade às vezes, poxa, mas o cara era pedófilo, né? Ele se converteu. Vamos colocar ele como tio das crianças. Tio das no ministério crianças, infantil. né? É falta de. Então, assim, realmente. Minimamente falta de sabedoria. Então, realmente, ser pastor e estar à frente hoje de uma igreja e ter uma liderança forte, a gente sabe a dificuldade, é muita dificuldade. Sim. Porque o povo, é difícil você lidar com o povo. Desde o hebreu, né, do judeu, sempre foi difícil. Sim. Só que dentro do nosso tema, falamos sobre música, é muito mais difícil. Porque a gente sabe que o nosso opositor conhece muito do louvor e adoração. Sim. Né? Sim. Porque ele, no lugar que ele foi criado, né? Ezequiel 28:13. Sim. O sinete da perfeição, né? Ele era o cara bonito, né? Resplandecente, com as pedras no peitoral, assim como todo sacerdote. Aqui tinha 12, ele tinha 9, né? As pedras mais preciosas. Aí eu já leu o 28:13 que fala sobre os tambores e os pífaros, né? Sim. Então, quer dizer, ele já nasceu, no dia que ele foi criado os tambores e os pífaros dentro dele. Quer dizer, ele era diferenciado. Ele andava, ele emitia sons, ele era bonito, resplandecente. Começou a fazer comércio com o que ele tinha de diferente, que era a música, né? Então, o que acontece? Quando ele veio para cá, eu sempre falo isso nos podcasts que eu vou, ele trouxe o que com ele? Todo o conhecimento que Deus deu para ele. Sim. Só que ele também é um ser, um anjo, vamos falar assim, um arcanjo, né? É diferenciado, um querubim, na verdade, né? Então, ele trouxe aquilo que ele fazia conexão no céu. Sim. Né? E aí você vê, acabou de sair uma matéria essa semana de uma grande cantora aí de fora aí, que mostrou nas redes sociais, dentro dos ritos dela, né? Ela perdeu 200 mil seguidores num dia só. Porque as pessoas se espantam em saber que ela tem conexões com algumas entidades. Sim. Mas nós que somos... que seguimos, né, o Evangelho de Cristo, que sabemos que nós temos um opositor, que temos um manual, que temos uma Bíblia, que sabemos como foi que aconteceu tudo. E sabemos que existem essas entidades. Ou deveríamos saber. Deveríamos saber, E aí a gente se espanta quando no mundo espiritual, uma cantora, né, que tem milhões, eu fui verificar, acho que são 16 milhões ou 24, uma coisa assim, milhões de seguidores. Então, quer dizer, o filho do crente, vamos falar assim, né? Tá lá escutando essa cantora, só que ela é totalmente fechada com entidades que são... É meio complicado eu falar sobre esse assunto, até eu digo no podcast, porque a gente... Entendi. Né? São entidades malignas, isso eu posso falar, são entidades malignas que trabalham no mundo espiritual para prender esses jovens, para trazer sensualidade. Sim. Né? Até sobre os tambores, para quem não sabe, os tambores ele tem um grande poder, principalmente nessa conexão, de prender a atenção. Sim. Você como baterista fala isso com exatamente. É muito. Então, e o baterista da igreja, ele acha que não precisa. Eu tirei a música, tá perfeito, tá bonito. E aí no mundo espiritual,
Você acha que a gente... Quando tira a música. Quando tira, né? Quando só não chega lá e... 3, 4 e pau no gato, que eu já ouvi. Então, assim, precisa ter essa atenção, biblicamente falando, para quando você está tocando, você realmente ser alguém que traz a presença de Deus. Sim. Betinho, mas a presença de Deus já não está. Ela não está, a fagulha do Espírito Santo já não está. Mas são coisas diferentes. Quando você tem realmente a tua vida no altar, eu sempre falo isso para a banda, ou até nos workshops que eu ministro. Quando você chega num lugar para ministrar, para tocar, não é na hora ali que vai acontecer alguma coisa, porque Deus vai fazer o seguinte, deixa comigo que na hora que você começar eu vá. Não. Depende da vida que você leva. Sim. Depende da sua entrega, Sim. das suas orações, do seu conhecimento, do seu dizer não para tudo durante o dia. Sim.